and girls! Olá, amores! Vamos começar a nossa English class? Yes? Tá todo mundo preparado? Pegou o caderno? Não? Então pega teu caderno, pega tua caneta ou teu lápis para a gente fazer as devidas anotações. Certinho? Agora, vamos saber qual é o tema da nossa primeira aula de inglês de hoje? Vamos lá? Então, o tema é esse, pessoal. Simple Past. É isso mesmo. Quero saber o passado simples. É muito importante. Então, já te prepara aí, porque vai ter muita, mas muita dica de como você pode utilizar aí os verbos nesse tempo verbal e de maneira bem prática. Então, para você aprender o Simple Past, você só precisa pegar alguns macetes, algumas dicas. Combinado? Vamos para o nosso objetivo? O objetivo da aula de hoje é esse: conhecer as diferentes formas dos verbos no passado simples na língua inglesa, claro, de forma, ou para desta forma aplicá-los de forma adequada em frases ou em situações do nosso cotidiano. É isso mesmo, aplicar em frases, aplicar no dia a dia, deixar essa forma bem, mas bem próxima a nós. Vamos saber um pouco mais? Então, o momento é agora. Bom, Simple Past, o que é e como usar? Então, como eu já falei, o Simple Past é a mesma coisa que passado simples. Também vocês poderão ver como Past Simple, é a mesma coisa, tá? Então, não muda, só muda aí a variação de colocar uma palavra depois da outra. Bom, agora eu quero saber como é que a gente usa esse Simple Past. Vamos descobrir todos os segredos. Quando usar? Então, ele é indicado para quê? Para situações que aconteceram no passado e que já terminaram, então já foram concluídas. Então, nota sempre, aconteceu, já concluiu, passado simples. Agora, para que o nosso passado fique ainda mais com cara de passado, a gente tem algumas expressões chamadas de expressões temporais. E quais são essas expressões temporais? Então, eu separei aqui algumas que são mais utilizadas. Nós temos, yesterday, que é ontem, né? A mesma coisa. The day before yesterday, que é anteontem. Também nós temos last night, ontem à noite. Last year, ano passado. Last month, mês passado. Temos também last week, semana passada. E também o ago, que é atrás. Então, quando a gente vai utilizar as frases no passado, uma dica é: você vai ter certeza que a tua frase está no passado, porque tem alguns verbos que pregam algumas peças, exatamente se tiver na tua frase essas expressões temporais. Então, se no final de tua frase ou no início delas estiverem com uma dessas expressões, você já mata a charada. Tua frase está no passado simples. Então, primeira dica aí, muito, mas muito interessante para este tempo verbal. Se ligou? Agora vamos saber um pouquinho mais. Bom, se a gente tem as expressões temporais, agora nós vamos ver o uso dessas expressões nas frases. Dá uma olhadinha que nelas a gente tem sempre no final, porém, algumas podem vir no início separado por vírgula, então vai ser comum você também ver desta forma. Primeiro exemplo, we did not go to school yesterday, ou seja, nós não fomos para a escola ontem. Olha aí o yesterday no final. His birthday was the day before yesterday, ou seja, o aniversário dele foi anteontem. Olha aí, ó, the day before yesterday, que quer dizer anteontem. Temos o outro exemplo, she studied math last night, ou seja, ela estudou matemática ontem à noite. Notaram aí todas as expressões no final das frases? E aí, ó, consolidou aí o passado simples. E aí nós temos a outra frase, utilizando também, só que agora a expressão last year. I traveled. Aí a gente tem dois tipos de traveled, tá? Que é o verbo travel. Nós temos a primeira forma, que é no inglês americano, e o número 2 está indicando que é a forma do inglês britânico, que é aquele dobro de L, tá? Pronúncia é a mesma. I traveled to Brazil last year. Eu viajei para o Brasil ano passado. Temos outra aí, ó, com last month. They visited their uncle last month, ou seja, eles visitaram o tio deles mês passado. I called you 3 days ago, ou seja, eu telefonei para você 3 dias atrás.
We learned how to dance samba last week. Nós aprendemos a dançar samba semana passada. Então, ó, dá uma olhadinha aqui, last year, last week, last month. Tá tudo colocando aí, ó, mês, semana, ano, essas três palavrinhas acompanhadas sempre de quem? Da palavrinha last. Então, colocou last, quer dizer semana passada, last week. Mês passado, last month. Ano passado, last year. Então, dicas aí dessas expressões temporais. Ela está indicando exatamente aí o tempo que aconteceu. E a tua frase, ela dá a ideia que aconteceu e finalizou essa ação. Certinho? Agora, gente, como é essa formação? A gente precisa saber como é a formação do Simple Past. Então, se liga nessa dica aqui, ó. A gente tem o uso do did, que é um verbo, tá? Só que quando a gente está utilizando o did do Simple Past, ele não tem forma de verbo, ele sim fica com forma de auxiliar. Então, fica a dica. E esse did, ele vai ser empregado sempre na negativa e na interrogativa. Quando eu nego e quando eu faço pergunta, eu vou utilizar o did. Na afirmativa, não se usa esse did com o sentido de auxiliar, só quando ele vier na frase na forma de verbo, certo? Outra coisa, temos um acréscimo aí de ED, IED e D. Cada verbo regular vai ter uma finalização. Então, vai depender aí da finalização, da terminação desses verbos. E aí vai garantir se eles ganham a finalização aí. ED, IED ou só D, certo? Isso na forma afirmativa com verbos regulares. Temos abaixo aí o exemplo, o verbo regular, dançar, to dance. E aí, na afirmativa, ele fica dance, danced. Nota que terminou em E, acrescentou apenas a letra D na afirmativa. I danced. Na negativa, I did not dance. Não tem o D mais. Então, na negativa, você não coloca aí o acréscimo de D. E, para fazer pergunta, vou utilizar agora novamente o did. Did I dance? Certo? Abaixo eu tenho o verbo agora irregular, que é o fly, o verbo voar. Fly na afirmativa, ele tem uma formação diferente. Então, verbos irregulares, eles possuem formações diferentes. Não tem regra para eles, não tem uma regra certa de terminação. Então, fly se tornou flew. Então, na negativa eu tenho I did not fly. E na interrogativa, did I fly? Então, a gente tem que ter cuidado principalmente com os verbos irregulares na forma afirmativa. Vamos continuando, que agora é a hora das regras. Pay attention to the rules, ou seja, vamos prestar atenção nas regras. Chegando aqui com os verbos da forma afirmativa e os verbos regulares. Então, acompanha só as dicas para a gente fazer sempre certinho. A formação deles é simples. Sujeito, verbo, mais o complemento. Olha o exemplo. She liked the English teacher. Ela gostou da professora de inglês. Então, she aí é o sujeito, ela. Liked, o verbo gostou. E o complemento, the English teacher. Certo? Então, formação bem simples. Lembrando que like é um verbo regular. Por isso que ele ficou na formação com D no final. Acrescentou aí o D. Liked. Vamos ver outras regras. Gente, a primeira regra para verbo regular no passado simples é de acrescentar o D no final de verbos que terminem em E. Então, se o verbo foi regular, terminou com a letrinha E, acrescenta-se a letra D. E aí temos o exemplo. To love, que é o verbo amar, se tornou loved. To lie, mentir, se tornou lied. To arrive, chegar, se tornou arrived. E o verbo to like se tornou liked no passado. Então, nota aí todas as terminações em E dos verbos regulares, acrescentou-se no passado simples a letrinha D. Agora, a segunda regra diz, aqueles verbos terminados em CVC, ou seja, consoante, vogal e consoante,
O que a gente faz com ele, gente? A gente tem que duplicar a última consoante, tá? E acrescenta ED. Então, nota os exemplos. To stop. Olha aí a formação de stop. T é consoante, O é vogal e P é consoante. Então, formação CVC, to stop é um verbo regular. Acrescentei aí mais outro P e o ED. A mesma coisa vai acontecer no to control. E se tornará controlled. Dobra-se o L e acrescenta ED. A mesma coisa, to plan, planejar, se tornou planned. Dobrou-se a última letra, que foi N, e acrescentou aí o ED. E to prefer, verbo aí regular, com formação CVC. Dobrou-se aí o outro R e acrescentou um ED. Isso aí é para passado com os verbos regulares, certo? Terceira regrinha diz o seguinte: os verbos terminados em Y, precedidos, ou seja, antes do Y, vier o quê? Uma consoante. Você vai retirar esse Y e acrescentar IED. Então, no lugar do Y, ficará IED. Então, a gente tem exemplo como study. Então, nós temos terminados em Y aí, a letrinha Y, antes veio D, que é consoante. Retirou o Y e para o passado ficou studied. Temos to worry, a mesma coisa, retirou o Y, worried. Temos to cry, que é o verbo chorar, retirou aí o Y, ficou cried. E por último, a outra temos to try, que é o verbo tentar. Então, tried, todos terminados em Y, que antes vier com uma consoante, tira-se o Y e coloca IED. Se liga na regra. Agora, e a quarta? Também são verbos terminados em Y, mas antes do Y veio o que? Uma vogal. O que a gente faz? Apenas acrescenta ED. Então, não retira, apenas acrescenta. Primeiro verbo aí, to enjoy, que é o verbo aproveitar. Então, a gente fez o quê? Acrescentou ED. To enjoy se tornou enjoyed. To stay, stayed. To play, played. Permaneceu com a mesma forma, apenas acrescentei ED. Certinho, pessoal? Agora, e os verbos irregulares? Como é que eu faço com os verbos irregulares? Gente, como os verbos irregulares não tem uma forma, não tem uma regra certa para vocês memorizarem, então vai ter que ser realmente na base do estudo, do colocá-lo no dia a dia. Então, por isso que os verbos irregulares vocês precisam, na forma afirmativa, terem sempre esse uso. Através do uso é que vocês terão a memorização aí dessas formas, tá? Então, vejamos eles agora. Trouxe essa tabela aí, gente, não só tem esses, tem muito, mas muito mais. Então, cabe aí a cada um de vocês em casa ficarem ligadinhos. Por que eu falo isso? Olha o primeiro exemplo aí, o verbo be, que é o verbo ser ou estar. Quando ele vai para o simple past, ele fica na forma de was, mas também pode ficar na forma de were. Então, ele tem duas formas, então a gente tem que se ligar. Temos aí o bear, fica bore, que é o nascer. Become, que se torna became. Então, nós temos essas formações aí desses verbos irregulares e você precisa o quê? Sempre vocês precisam estar em contato com esses verbos. É essencial, muito essencial que vocês tenham em mente sempre o uso desses verbos, que vocês tenham sempre o contato direto com os verbos irregulares. Não existe uma regra para isso não. Tem que estar em contato, certo? Agora, na negativa, como é que fica esses verbos na forma negativa? A gente sabe que a afirmativa a gente precisa de uma atenção dobrada e especial, mas na negativa é bem simples. Olha como é que funciona. É só você colocar o emprego do did e acrescentar a partícula de negação not. E aí você já negou sua frase. Parece complicado? Não. Vê só como é que fica. Olha, a formação é sujeito, então você vai ter que ter um sujeito aí, uma pessoa, tá? Depois você tem que ter o did, que é o auxiliar, não tem tradução para ele, tá?
Depois a gente tem a partícula de negação not, seguido de quê? De um verbo principal e o complemento. Pronto. Teve isso, você já negou. Olha a aplicação na frase, como é que fica. She did not like the English teacher. Então, nota que eu coloquei aí separado exatamente para vocês terem a noção de quem são aí dentro da regra. She, sujeito, did, aí o auxiliar, not, a partícula de negação, acompanhado de like, que é o verbo, e olha que esse verbo like, ele não ganha acréscimo nenhum. Então, quando a gente vai para a negação ajuda muito. É só você saber o did com o not depois do sujeito, e aí tua frase continua do mesmo jeito. Não é como uma forma afirmativa, não, que o verbo ele vai sofrer aquela alteração, aquele acréscimo. Não, não. Ele vai ficar na forma do infinitivo, sem o to, certo? E aí, o complemento da frase. The English teacher. Ela não gosta da professora de inglês, que não é o caso de vocês, eu tenho certeza. Então, gente, dica abaixo. Did not é a mesma coisa que didn't. Se você aí de casa estava achando estranho, nossa, mas did not eu nunca vi, did not. Did not e didn't é a mesma coisa, tá? A diferença é que o didn't, que é essa segunda partezinha aí, ela está contraída. É quando eu junto as duas palavrinhas, retiro o O do not e coloco aí um apóstrofo. É só isso, o significado é o mesmo. Certinho, pessoal? Agora, se a gente teve a forma negativa, eu preciso saber a forma interrogativa. E aí, como é que eu faço com a forma interrogativa? Bom, também vai precisar desse abençoado desse did. O nosso carro-chefe dele na negativa e na interrogativa é o did. Did é o nosso auxílio. Ele vai ficar sempre onde? Início da pergunta. Então, joga o did no início da pergunta. Teu verbo ele não sofre nenhuma alteração. Ele volta para a forma de infinitivo sem o to e o teu complemento da frase. Então, vê, did, sujeito, verbo principal, complemento e nunca esquece. Para ser pergunta, também precisa do sinal de interrogação, sinal de pergunta, né? Então, vê o exemplo. Did she like the English teacher? Did, colocou aí na frente, já jogou o passado simples com ele. She, e aí a gente vem com o verbo like, da minha forma original, sem alteração, e o complemento da minha frase. Facinho fazer pergunta e facinho ir para negação. É só se ligar nesse macete. E quanto à afirmação, já sabe, é só lembrar das regras dos verbos regulares e os irregulares é realmente correr atrás e saber a grafia deles. Certinho? Agora, amores, como eu sempre falo, chegou o momento do Let's Practice Together. É aquela prática que a gente faz junto. Nunca fica sozinho aí sem resposta, não. Então, vamos saber qual é a de hoje? Bom, a primeira, ela diz assim. The negative form of he sold his car last week is. Eu quero saber a forma negativa. Qual é a forma negativa correta no passado desta frase que vocês estão vendo aí? Então, a gente vai analisar de uma por uma. Letra A, aí eu tenho, ó, he doesn't. Vocês acham que o doesn't é o auxiliar negativo correto para passado? Na letra B também temos o doesn't, e aí um verbo chamado sold. Será que está certo aí colocar essa partícula aí negativa com auxiliar, mais o verbo sold, o verbo com ideia de passado? Letra C, he didn't sold. É certo a gente colocar um verbo no passado, mas uma partícula de negação também no passado? Na letra D, he didn't sell. É correto a gente colocar o verbo com a formação de presente, mas com auxiliar negativo? Se for certo, vocês marcam. E a letra E? He doesn't sell. Será que é correto a gente colocar o verbo na forma infinitiva com o auxiliar doesn't para dizer que é o passado? Lembra que a gente acabou de ver a forma negativa. Então, foi a negativa e depois a interrogativa. Será que está certo essa frase? Ou melhor, qual frase aí que está certo de acordo com a gramática da forma negativa no simple past, no passado simples? Você aí de casa já conseguiu descobrir, fazendo análise frase por frase? Estou curiosa, quero saber também. E aí, vamos saber?
Vamos ver se você aí de casa conseguiu acertar. Vê só. Quem colocou que seria a letra D, acertou. E por que que é a letra D, gente? Por quê? Primeiro eu preciso ter um sujeito, que aí é o he, didn't. É did mais o not, então partícula negativa aí o not, mais o auxiliar did. E o verbo shall, ele não fica no passado, ele continua na forma do infinitivo. Então é exatamente essa estrutura que eu preciso. Coloquei meu verbo na forma infinitiva e coloquei apenas a partícula de negação acompanhado do did, que é o auxiliar. Pronto, fechei. Já tenho aí o meu passado simples. E o melhor, no final ainda tem uma expressão temporal last week, para fortalecer ainda mais a minha frase, tá? Lembrando que na letra A e na letra B a gente tem o doesn't. Doesn't é auxiliar para presente, presente simples, certo? E na letra C eu tenho didn't, não foi a letra C porque o verbo shall não pode ficar sold, eu não posso ter auxiliar negativo, que é o didn't, mais o verbo no passado. Certinho? Agora, gente, a gente fez essa. Na segunda, nós temos aí, ó, escreva a frase abaixo no simple past. E aí eu quero exatamente essas três formas que nós temos. Qual é? A afirmativa, ela vai ficar assim. She, o verbo lá em cima não está go, porque o will está dando o futuro. Então, esquece esse will. Go a gente vai colocar no passado. E como ficaria esse go? Went. Então, a afirmativa já matou. She went to the United States of America. E na negativa, como é que eu faço? Simples. Coloca aí o she novamente e a partícula negativa, quem é? Didn't ou did not. Colocou aí o teu verbo go, ele vem para o lugar do went. E coloca o resto da frase. To the United States of America. E para fazer pergunta, como é que eu faço? Mais simples ainda. Você pega o did, colocou no início da frase, pega o teu she, que é o sujeito, depois coloca o verbo go e continua com a tua frase. To the United States of America. Tá vendo como é fácil? Gente, facinho, facinho, para você pegar uma frase, seja em qualquer tempo verbal, e colocar no passado simples. É muito fácil, é só você seguir aí essas dicas. A frase de cima estava com o quê? Com will. Então, retirou esse will, porque é futuro. Não quero futuro. Então, se tirou o will, tua frase ficou parecida com um presente. Certo? E aí, você construiu as três formas. Amores, reflexão de hoje, deixo para vocês essa. Be heroes of your own stories. Sejam heróis de suas próprias histórias. Então, fiquem todos com Deus, um grande beijo e um bye bye para todos.